Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar a nossa leitura, estamos na reta final de Êxodo e hoje a gente vai concluir o Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai ler então Êxodo 37 e 38, o Salmo 44 e Marcos capítulo 16. Vamos orar? Pai de amor, louvado e bendito seja o teu nome. Tu és um Deus de misericórdia, de graça e de bondade, um Deus amoroso, mas também um Deus zeloso, justo, santo, um Deus que prima pela excelência em tudo que realiza. Tua obra é perfeita, Senhor. Tudo que o Senhor fez é maravilhoso. Nos dá olhos para enxergar o teu reino. Nos dá coração atento e sensível a Deus, para perceber, ó Deus, os tesouros da tua palavra. Nos ajuda, Pai, em tudo, nessa leitura devocional que temos feito. Nos ajuda, Pai, a compreender e a aplicar a nossa vida. Nos afasta, Senhor, de todo pecado, nos afasta da ignorância, nos afasta, ó Deus, do temor de homens e de tantas coisas que te desagradam. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor, e viver para Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Êxodo 37. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Lembrando aqui que nós estamos na etapa final de Êxodo, em que está sendo repetido algumas coisas acerca do tabernáculo. Aquela primeira vez foi a descrição do plano de Deus e agora a descrição da execução daquele plano. Tá? Então tudo que foi dito agora está sendo repetido, mas no momento em que está sendo executada a obra. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos, que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices,
com um formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo, havia 4 cálices com formato de amêndoas com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. E ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar, pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas passados os cabos, para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Então, todos os elementos sendo feitos exatamente como foi anteriormente descrito. Agora, Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 metro. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Esses espelhos que está sendo colocado aqui, né, tudo indica então que eram feitos de bronze polido. Então, não era o espelho que a gente conhece hoje, né, mas era um bronze tão polido que dava para refletir a imagem, né, do que estava na sua frente. Então, as mulheres fizeram aqui, ou fizeram a doação desses espelhos, e lá no fundo, né, na bacia, no lugar onde os sacerdotes lavariam as mãos, os pés, ali tinha um bronze tão polido que servia de espelho. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros.
As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento e as suas colunas eram 3. As suas bases, 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado na porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8 metros e 80 e a altura na largura era de 2 metros e 20, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Bom, a gente vê que o bronze era praticamente o que para nós hoje é o ferro, talvez. É uma coisa assim muito, muito abundante, tem em todo lugar, né? Hoje em dia, bronze a gente já não encontra com facilidade. Até uma pedra é um material, um metal precioso, né? Menos valioso do que a prata, que o ouro, mas é precioso. Naqueles dias, aparentemente, o bronze, pelo menos no contexto ali do povo de Israel, era uma coisa bem abundante, né? E lembrando que tudo isso, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, tudo, todas as pedras preciosas, toda essa riqueza que eles tinham, estando no deserto, é vindo do Egito. Lembra? Quando eles saíram, eles receberam do pessoal do Egito aí todas essas coisas. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista, e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. Olha só, tudo que era de ouro pesava ao total aí 1.000 quilos. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário, 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Olha só, aqui ele está falando, é um relatório estatístico, vamos dizer, né? Lembra daquele pequeno imposto de 6 gramas de prata para cada um dos que foram recenseados? Pois é, tinham 603.550 de 20 anos para cima, né? Eu acredito que são só os homens aqui. Agora fugiu aqui a informação. Mas isso de 20 anos para cima, quer dizer, tinha adolescentes, tinha crianças, enfim. Então, muita gente, cerca de 1 milhão de pessoas ali, cada um ofertando 6 gramas, né? Então, a prata de todo mundo juntou aí 3.421 quilos. Muita coisa, né? Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para as 100 bases. Para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases
do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Muito bem, então tá aí. Lemos 37 e 38, a próxima leitura será do 39 e do 40, e aí acabou Êxodo. Né? Esses dois últimos capítulos vão mostrar aí a execução da parte aí dos sacerdotes. Ok? Vamos agora ao Salmo 44. É esse mesmo? Muito bem, vamos lá. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Aqui uma menção ao que nós vamos ver ainda na história. A gente está em Êxodo, né? A gente vai chegar lá depois em Josué, no livro dos reis, enfim, toda a ocupação territorial, a expansão do reino. E o salmista está dizendo aqui, olha, a gente ouviu essas histórias. Aqui é um momento bem posterior, né? A gente ouviu quando o Senhor deu a eles vitória sobre os inimigos, quando o Senhor fez ampliar o território deles, né? Quando o Senhor deu a eles tudo isso, expulsou as nações, estabeleceu os nossos pais ali. E veja a expressão aqui muito clara, né? Não foi pela espada deles que eles conquistaram a terra. Não foi pela força deles, não foi pela união deles, não foi por nada que havia neles. Foi por causa de Deus. Deus que se agradou deles. Deus decidiu que eles fossem o seu povo, né? E então Deus deu a vitória a eles, né? Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Meus queridos, essas coisas precisam ser lidas não como uma poesia, não como uma oração apenas, mas como um, um ensino mesmo. Veja, é um salmo didático, né? Salmo didático. A gente tem que aprender com essas coisas, né? Aprender a não confiar em nós mesmos, aprender a não confiar no nosso ajuntamento, na nossa força política, na nossa estrutura eclesiástica, não confiar em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa espada, na nossa inteligência, nas nossas estratégias. Não, confiar no Senhor e dizermos de coração, em Deus nós temos nos gloriado, não temos nos gloriado nos homens, não temos nos gloriado nos, nos nossos representantes, não, nós nos gloriamos somente em Deus, somente em Deus. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, que é um outro momento, né? Em que ele está dizendo, olha, a condição que nós estamos vivendo agora é complicada, né? E já não acompanhas os nossos exércitos, como se Deus tivesse afastado. Esse é o sentimento do salmista neste momento. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos agora. E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Provavelmente aqui já um contexto já do exílio mesmo, né? Que o povo foi espalhado. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador.
Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Ele está dizendo o seguinte: olha, embora a gente esteja vivendo uma condição agora de muita humilhação, nós não voltamos atrás, nós confiamos firmes no Senhor. Que é ao contrário de muita gente, né, que viveu no tempo bom ao lado de Deus e no momento de aflição se afasta e duvida da bondade de Deus. Ele está dizendo, não, nosso coração está firme no Senhor. Versículo 20, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Claro que teria descoberto, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa expressão aqui, Paulo vai repetir isso, né? Levando em consideração o sofrimento que ele tinha, né, como apóstolo. Então, veja, ele está ensinando aqui ao povo, olha, em momentos de aflição a gente não volta atrás, a gente não desiste, a gente continua firme no Senhor, aguardando no Senhor, esperando no Senhor. Por amor de Deus, a gente passa pelas dificuldades mais diversas que possam existir. Essa disposição de pagar o preço por uma vida de fé tem sido cada vez mais rara. Nós temos tido cada vez maior dificuldade em assumir prejuízos por causa da nossa fé. E aqui uma oraçãozinha final. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos. Resgata-nos por amor da tua bondade. Muito bem, esse foi o Salmo 44 e agora o último capítulo do Evangelho de Marcos, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram o crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Um detalhe aqui, vocês estão vendo aqui esse destaque, né? Deixa eu até ver se eu consigo tirar esse destaque. Eu devo ter usado em alguma aula. Talvez eu não consiga aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse destaque agora. Desculpe. Deixa para lá. Mas a ideia aqui, né, é que o batismo, ele segue a profissão de fé. Isso é natural. Aquele que faz a sua profissão de fé, aquele que assume a crença, a confiança no Evangelho de Cristo Jesus, ele deve ser batizado, naturalmente. Porém, muitos entendem que o batismo que está sendo colocado aqui, é uma condição para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Como se o batismo fosse uma condição para a salvação. O que na verdade não é bem assim, porque pessoas que nós cremos que foram salvas, eventualmente não foram batizadas. A gente sempre lembra do ladrão da cruz, que o Senhor Jesus disse para ele que naquele dia estaria com ele no paraíso, e mesmo ele não foi batizado. Outros também assumem, por conta de vir aqui logo na sequência, quem crer e for batizado será salvo. Também diz, olha, para ser batizado é necessário crer. E de fato, quanto aos adultos, claro, se não foram batizados na infância, eles deverão ser batizados mediante a profissão de fé, ou posteriormente a profissão de fé. Mas a questão do batismo não é aplicado apenas aos adultos que professam a sua fé na idade adulta. O batismo também, em outros contextos aqui, nas escrituras a escritura vai mostrar que o batismo também era aplicado a crianças. Por quê? Porque tinha a conotação da aliança com Deus, que é uma continuidade do conceito da circuncisão, que era aplicado a crianças a partir de 8 dias. Veja que o batismo infantil não está relacionado à Igreja Católica Apostólica Romana. Está ligado, está vinculado a um entendimento bíblico de aliança. Tá? Ok? Muito bem, a gente fala um pouco mais sobre isso depois. E aqui o finalzinho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e firmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A palavra era seguida de sinais. E de fato, nos primeiros anos, através da vida dos apóstolos, muitos desses sinais aqui aconteceram, seguiram a pregação da palavra deles. Então a gente termina aqui a leitura do Evangelho de Marcos. Se você leu comigo o Evangelho de Marcos, deixe aí nos comentários. Eu li o Evangelho de Marcos em 2023, ok? E assim a gente termina a leitura de hoje. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.